Avançamos para a terceira parte deste consultório, edição de quarta-feira aqui em direto no Porto Canal, como é habitual de segunda a sexta-feira. Ainda contamos com a sua companhia desse lado até bem perto das 15h30, porque ainda vai ter a oportunidade também de esclarecer aqui as suas questões relacionadas precisamente com esta especialidade oftalmologia. E para isso pode e deve já marcar o número de telefone 22-508-3297, à semelhança de outros telespectadores que já se inscreveram. Tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Se gostava de deixar de usar óculos, neste caso ou lentes de contacto, a próxima conversa de facto é para si. Está connosco o Dr. Ricardo Gomes, médico oftalmologista, a quem agradeço a presença. Sr. Doutor, muito obrigada por estar aqui connosco. Eu penso que vamos falar para uma grande fatia da população, não é? Que chega ali a uma faixa etária, já não sabem lidar com os óculos, está cansada das lentes de contacto e querem então avançar para esta operação cirúrgica. Sr. Doutor, começamos pelos principais, aqueles mais comuns problemas de visão que podem então levar a pessoa a ponderar deixar de usar óculos, não é? Lentes de contacto. Antes de mais, muito obrigado pelo convite e oportunidade. É verdade, uma esmagadora maioria da população, e está a crescer a quantidade, a fatia da população que necessita de um apoio, seja pelos óculos, seja por lentes de contacto ou outras alternativas, também porque sabemos que a maior exigência do nosso órgão, ou órgãos que são os olhos, a nível de telemóveis, de ecrãs, de ler com pouca luz, por exemplo, que são uma quantidade ínfima de fatores que, no total, fazem aumentar estes problemas. Claro. Os mais conhecidos são, por exemplo, a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e depois, já na casa dos 40 e qualquer coisa, o que nós chamamos de vista cansada, a presbiopia. Ora bom, até há umas décadas a única solução eram os óculos. Mais tarde começaram a aparecer as lentes de contacto, que são uma alternativa excelente, mas também cada vez mais, exatamente por estas exigências do dia-a-dia, cada vez mais usamos os telemóveis, os tablets, trabalhamos com computadores. E cada vez mais cedo, não é? Exatamente. Isso dava para uma grande discussão. Tudo que diz respeito aos jovens, às camadas jovens, o tempo que estão com os seus telemóveis, ou que até nem deveriam ter telemóveis tão cedo, tudo isso faz com que cada vez mais cedo necessitem de um apoio. E começa pelos óculos. E depois, talvez, pelas lentes de contacto, no sentido de querem ser mais ativos, querem, por razões estéticas, por razões profissionais, necessitam tirar os óculos. Ora bom, existe uma área dentro da oftalmologia, que é a área da implante refrativa, que já desde há muitas décadas, ainda que em Portugal seja uma área relativamente desconhecida ou que existe pouca informação, que já há várias décadas que vem aumentando a oferta, as possibilidades, diminui o risco das intervenções e aumenta os casos em que nós podemos auxiliar se a pessoa quer ter mais independência, deixar de usar óculos ou lentes de contacto. Nomeadamente as opções com laser, que são bastante conhecidas principalmente nas camadas jovens, e até um bocadinho agora mais tarde com as lentes intraoculares, que são uma panóplia de opções que nós temos, nós oftalmologistas, para, segundo um estudo bastante exaustivo e pormenorizado de cada caso. Portanto, possivelmente algumas pessoas dizem, porque é que numa pessoa conhecida foi possível e no meu caso não é possível? Porque nós temos que dar muito valor a cada caso é individual, como tudo na medicina. Claro. Portanto, muitas das perguntas cingem-se a comparações, mas não existem dois casos iguais. Portanto, há aqui uma série de características que temos que respeitar, claro, sempre primeiro uma consulta com o seu médico oftalmologista e depois então perceber se é um candidato para fazer aquele tipo de cirurgia, não é? Sei que existe uma história de que pensam que se alguém vai ao médico, não porque tem uma doença, e gostava de, por exemplo, livrar-se dos óculos, que o médico automaticamente vai operar este doente, o que não é verdade. Claro. Ora bem, a maior parte dos cirurgiões, dos médicos, o que fazem é uma avaliação do caso, fazem exames e, segundo o critério e critérios de segurança de eleição de um doente, então podemos recomendar ou não algum procedimento. Deixa-me começar com um exemplo. Miopia.
pode não ser igual nas duas pessoas, não é? Apesar de se tratar Exatamente. do mesmo problema, apresenta-se de forma diferente. Exatamente. Tentando simplificar um pouco os conceitos, porque cada conceito é bastante extenso. A miopia, para que as pessoas lá em casa consigam entender um bocadinho todos estes conceitos de que é que estamos a falar. A maior parte dos problemas refrativos são a miopia, devem-se à miopia, que significa que nós conseguimos ver mal ao longe, mas conseguimos ver bastante bem ao perto. A hipermetropia, vamos, assim de uma forma muito simplificada, pensar que é o contrário da miopia. Daí que, na miopia, as pessoas usam umas lentes que normalmente levam um menos atrás, porque é um tipo de lente que é necessário para compensar este problema do olho, que normalmente é um olho mais extenso do que deveria ser. Noutro caso, a hipermetropia, o olho costuma ser mais curto do normal e então precisa também de uma retificação porque a luz que incide na córnea, que é a primeira lente do nosso órgão, passa pelo diafragma, que seria a nossa íris, ou a menina do olho, passa por uma segunda lente, que é o cristalino, que se calhar vamos falar desse tema mais à frente, e toca no nosso sensor da câmara, que é a nossa retina. O que é que acontece? Se a luz ou a imagem que vemos não incide na retina como deveria, vemos desfocado. Claro. E então há que regularizar isto. Outra coisa que é o astigmatismo, que significa que os planos, é um fenómeno óptico, mais de física, não vamos entrar em detalhes aqui, também não encontra a retina na forma que devia. Tudo isto pode ser corrigido de diferentes formas. Pode ser corrigido com os óculos, com as lentes de contacto, ou, por exemplo, com opções mais recentes, que é com uma remodelação da córnea. Nós vamos, este defeito do tamanho do olho, que não devia ser assim, ou da córnea, vamos conseguir fazer uma remodelação da córnea com o laser na proporção necessária para corrigir isto. E no caso da miopia, consegue corrigir quantas dioptrias, por exemplo? Isto vai depender da espessura da córnea. Porquê? Porque ao fazer a remodelação da córnea, nós vamos fazer, assim de uma forma rudimentar, para que se entenda, vamos fazer um polimento da córnea. Vamos desgastar a córnea. Não num sentido mau, mas num sentido de quantidade de dioptrias que a pessoa tem. Então, ao fazer o polimento, por exemplo, no caso da miopia, vamos fazer um desgaste mais central. Ao fazer um desgaste mais central, é onde a córnea é mais fina. Então temos que ter, entre muitos outros parâmetros, ter em consideração a espessura da córnea. Mas para que as pessoas tenham assim uma ideia muito generalista, não é, eu tenho essa quantidade, estou dentro, então, do que me posso operar. Portanto, quem é que pode ser operado, não é? Exatamente. Com o laser máximo aconselhado 10 dioptrias. Mas depende depois também do tipo de tratamento que se faz, depende da córnea, de um estudo exaustivo, que depois pode, com o risco naquele doente específico, pode ser até 0. Dizemos, não pode ser operado com laser. E a idade pode ser também um limite. Porquê? Sim. A idade, porque das duas uma. Ou o olho ainda não parou de crescer ou evoluir e ainda não tem o que nós chamamos uma graduação estável. Portanto, se for uma camada muito jovem e o seu corpo ainda se está a desenvolver, então não é uma boa altura de fazer uma remodelação da córnea, quando sabemos que é provável que daqui a uns anos altere-se a graduação. Portanto, de uma forma geral, a partir dos 18 anos, ou de ser-se adulto, a probabilidade que esta graduação se altere é muito baixa. Mas penso que a maior parte dos meus colegas e eu, inclusive, não temos uma idade de dizer aos 18 anos já te podes operar, senão que a parte mais importante é a partir ou desde quando já não existe uma alteração da graduação. Claro. E isto é o fator mais importante. 18 anos ou mais, ou que já tem uma refração estabilizada. Mas uma pessoa pode ter 40 e 50 e, de facto, nunca ter estabilizado e aí já não pode ser operado, não é? Não é aconselhável. Sim e não. Pode ser operado. Lá está, mais uma vez, todos os casos são personalizados, Exatamente. individualizados. Claro, não é? porque o olho é um órgão. E é um órgão que vai mudando toda a vida. Agora, pode ser operado? Pode. As pessoas o que devem entender é que a cirurgia implantorrefrativa, seja com laser, seja com lentes dentro do olho, é uma cirurgia para dar qualidade de vida, muita independência, para
fazermos o nosso melhor e a ideia é o máximo de tempo possível. Agora, existem certas questões, como por exemplo, é para sempre. Vai ser, em princípio, para um tempo bastante significativo. Mas a visão pode regredir. Pode regredir. Também há esse caso. Exatamente. Porque o nosso corpo não é feito de um material que não muda durante a vida. Portanto, como tudo, vai tendo pequenas alterações. Agora, o que eu costumava dizer a alguns doentes meus que tinham, por exemplo, 4, 5, 6, 7 dioptrias e perguntam-me ainda agora, isto vai mudar? É possível. Mas uma coisa é haver uma pequenina alteração, que na maior parte dos casos nem notam, em 20, 30 anos, ou não fazer nada e andar décadas com óculos ou lentes de contacto. Portanto, aqui a ideia é melhorar de uma forma muito, muito significativa a qualidade de vida, de independência e desfrutar. Sem dúvida alguma. Em relação a esta cirurgia por laser, Sr. Doutor, casos mais práticos, como por exemplo o tipo de anestesia, como é que a pessoa consegue manter os olhos abertos durante a cirurgia, quando é que pode voltar à sua rotina habitual, trabalhar, conduzir, por exemplo? Claro. A nível de ferramentas, nós temos, por exemplo, que diferenciar um bocadinho o que é, por exemplo, as opções com laser. Temos, por exemplo, as opções mais conhecidas, que é o LASIK, no nosso caso, uma das versões mais atualizadas, que é o Femtolasic, ou as técnicas PRK LASEK. São duas técnicas laser que a ideia final é sempre fazer uma remodelação da córnea, no sentido das dioptrias que temos, mas o LASIK é uma opção em que a recuperação é muito rápida e, de forma geral, todas as cirurgias, seja por laser ou mesmo intraoculares, não são cirurgias dolorosas. São cirurgias bastante rápidas, bastante cómodas. A pessoa vai para casa após a cirurgia, portanto, não existe um período de recuperação na enfermaria, nem nada transcendente. No caso do Femtolasic, se a pessoa, o doente, reunir os critérios para esta modalidade, ao fazer a cirurgia, que normalmente demora uns poucos minutos para os dois olhos, a anestesia, na maior parte dos casos, seja com laser ou com intraocular, é feita com anestesia em gotas. Portanto, manter o olho aberto. Nós temos um instrumento que deixa o olho aberto, portanto, a pessoa não precisa de se preocupar. E se eu piscar os olhos, pestanejar, o que é que acontece? Isso deve ser uma dúvida muito frequente, sempre, não é? Claro. Sempre. 90% dos meus doentes perguntam isso. E o que é que acontece se eu pestanejar? E se o laser estiver a funcionar e eu mexer o olho? Isso é um problema zero. Portanto, isso não acontece porque é muito fácil, é muito rápido. Eu não digo que crianças conseguiam ter o procedimento, mas de uma forma geral a população pode, praticamente toda, adulta, ter um procedimento como este. No caso do laser, do Femtolasic, voltando a este caso, a pessoa quase instantaneamente já tem uma visão algo superior ao que tinha antes, sem os óculos ou as lentes de contacto. E numa questão de horas, não vai ter a visão já igual esperada, mas muitos ficam completamente maravilhados. Como é que é possível? Eu levanto-me do laser e viam tudo enevoado antes do procedimento, minutos depois eu já vejo. Ok, não vejo perfeito, mas já vejo muito bem. No caso do PRK, da técnica PRK, neste caso a recuperação é um bocadinho mais lenta, porque a técnica faz com que se retire a parte superficial da córnea, que tem várias capas, e a recuperação demora um bocadinho mais, mas de uma forma generalizada a pessoa já nota que vê melhor. Agora, a recuperação total pode demorar alguns dias, mas não limita para nada quase uma vida normal. Se formos à parte da intraocular, que são casos em que o laser não é indicado, bom, se forem pessoas jovens, introduzimos uma lente extra, a recuperação é mais ou menos similar à do laser. Numa questão de horas, já notam uma diferença muito grande. Exige alguma manutenção depois, ao longo da vida? Zero. Só revisões, controlos no médico, oftalmologista. Tal como tudo, não é? De certa forma, qualquer pessoa submetida a uma cirurgia, seja ela qual for, deve visitar o seu médico oftalmologista. Existem casos que
durante anos não vêm ao oftalmologista. Não pode ser. Depois vêm fazer uma revisão, sim, muitíssimos. Ainda esta semana tive, foram operadas já há bastantes anos, e eu, como não tinha registro dos controlos que tinha feito, podia ter feito os controlos noutro sítio, e diz-me, não, eu senti-me sempre muito bem, até me esqueci do que me tinham dito de vir às revisões, mas é algo que é o que nós aconselhamos, ou seja, Claro. a nível do procedimento, não é como num carro que passados X anos temos que fazer trocar a peça ou trocar a lente. A única revisão ou manutenção é ser vista pelo oftalmologista. Só para terminar, Sr. Doutor, não significa que a pessoa não tenha de usar óculos mais à frente, não é? Passado alguns anos. Boa Pode pergunta. ter que usar, mas por outra questão. Exato. Ora bem, falando dos casos jovens, vamos imaginar um jovem de 20, 23, 24 anos que considere e é apto um procedimento laser para tirar a sua miopia, hipermetropia ou astigmatismo. Eventualmente terá a presbiopia ou a vista cansada. Claro. O que é que acontece? Quando estiver nos seus 45, 50 anos, este desgaste, por assim dizer, do olho em focar de perto vai acontecer a todas as pessoas. Pode demorar um bocadinho mais, um bocadinho menos, mas vai acontecer. Então, o que nós fizemos, que foi a remodelação da córnea para as dioptrias, ou seja, para o seu tamanho de olho um bocadinho diferente do que deveria ser, não vai alterar o facto do cristalino, que é a segunda lente do olho que estávamos a falar, apresentar esta involução ou desgaste, e então aí vai precisar outra vez, novamente, de óculos ou de outro procedimento. Claro. Se uma pessoa, ou porque teve um procedimento numa faixa etária bastante jovem e depois necessita de uns óculos para ver ao perto, ou porque nunca se operou e começa a notar uma alteração na sua visão, recorremos ou ao laser, porque há umas técnicas também, ainda que um bocadinho mais limitadas com o laser, ou vamos diretamente à cirurgia intraocular, que basicamente consiste em retirar esse cristalino, a segunda lente do olho, que não funciona bem, ou já está no estado que nós chamamos a catarata. A catarata é um envelhecimento desta estrutura, Claro. que faz que esta estrutura deixa de ser transparente, fica como enevoada, e as pessoas discriminam as cores de uma forma pior, têm menos contraste, notam que a visão piorou, e então tratamos desse problema com ou sem catarata, retirando o cristalino, e no local onde estava o cristalino colocamos uma lente artificial, de maneira ideal multifocal, que já controla as distâncias de longe, o que nós chamamos a intermédia, que é a distância mais ou menos de um computador, e de perto, que sem ter que fazer esforço nenhum, como as lentes progressivas dos óculos, de ter que conduzir assim ou olhar para baixo. Sim. De uma forma geral, temos a solução. Maravilhoso. Muito obrigada por esta explicação, Obrigado. Sr. Doutor, e pela sua presença. Vamos ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores. Portanto, 22508-3297 é um telefone que deve marcar para poder participar, falar em direto com o Sr. Doutor e esclarecer então aqui a sua questão relacionada com este tema que nos aqui trouxe e que estivemos aqui a explorar, ou também outra dúvida que diga respeito à saúde dos seus olhos e a esta especialidade da oftalmologia. 22508-3297, ou tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Segue-se o último intervalo da edição de hoje. Estamos de regresso aqui uns minutinhos. Até já.